Muito boa noite para você que acompanha o Instagram do IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas. Hoje vamos ter um bate-papo muito legal com um ex-aluno do IF aqui de Poços, o Gleicon Veloso da Silva. O Gleicon, ele vai falar sobre como aproveitar as oportunidades rumo ao sucesso acadêmico. Não deixe de participar, fazer as suas perguntas, compartilhe essa live com quem você acredita que possa usufruir desse conhecimento. Aproveito aqui para convidar a todos para curtirem o IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Você já conhece os nossos cursos gratuitos? Entre lá no nosso site e dê uma olhada neles. Temos várias opções de cursos técnicos e superiores. É o portal.pcs.ifsudminas.edu.br. O link está aqui na nossa descrição da bio do Instagram. Tá joia? O nosso convidado já chegou, eu vou chamá-lo aqui para poder dar uma boa noite a todos. O Gleicon, ele é ex-aluno da gestão ambiental aqui do IF de Minas Campus Poços de Caldas. E hoje em dia ele é doutorando no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Boa noite, Gleicon. Tudo bem contigo? Boa noite, Daniel. Tudo ótimo. E você, como Tudo está? bem também. E aí, animado para a nossa live de hoje? Ah, com certeza, preparado para conversar aí, para interagir com o pessoal e poder aí, quem sabe, inspirar, né, o pessoal que às vezes tem dúvida, né, as dúvidas de como que eu entro num processo seletivo de mestrado, doutorado, o que é uma pesquisa científica, enfim, né, vamos estar aqui para conversar bastante sobre isso. Joia, Gleicon. Gleicon, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história, né, da sua origem, qual a sua cidade, onde que você foi criado. Certo. Então, gente, eu sou natural de Poços de Caldas mesmo, né? Nasci como eu brinco assim, né? Se tivesse favela era onde eu moraria, né? Na minha infância. Tive uma infância assim bem difícil, né? Mãe doméstica, pai tinha problema com bebida alcoólica e trabalhava como cozinheiro, mas aí minha mãe praticamente a vida inteira criou 6 filhos sozinha. Então, mesmo apesar da dificuldade, tudo que a gente via, eu sempre via muita força na minha mãe. E minha mãe nunca teve oportunidade de estudar, e ela sempre falava: olha, o que vocês puderem aproveitar, vocês estudam, e o estudo é o futuro, é a única forma de vocês terem alguma coisa melhor na vida. Então, vai em busca, vai na luta. Então, sou natural, né, de Poços, e foi aí nas ruas de Poços que eu cresci, brinquei bastante, mas sempre assim, focado que eu poderia, né, fazer alguma coisa, chegar em algum lugar, e que eu sabia que seria através dos estudos. E foi assim que eu comecei, né, minha trajetória. Né, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, desde pequeno, assim, muito curioso, tudo eu perguntava o porquê das coisas, por que que é assim que funciona, por que é assim que faz. E assim eu fui trilhando meu caminho, né, e sempre tentando, assim, olhar para o mundo além daquela bola, né? Que a gente faz às vezes uma bolha e acha que as coisas só acontecem aqui, no meu bairro, na minha rua. Eu sempre olhava e tentava imaginar o mundo lá fora. Então eu acho que foi a partir daí que, né, foi dando essas curiosidades, essa vontade de estar sempre em algum lugar diferente, conversando, aprendendo. E foi mais ou menos assim, né, que foi o meu início assim, minha trajetória. Bacana, Gleicon. Temos aqui já alguns participantes. Boa noite para a Jane, professora Jane, Analice Lima, Tatiana Ramos. Daqui a pouco a gente dá outros boas noites aí. Ô, Gleicon, você começou no IEF de Minas lá no campus Muzambinho, né? Quando ainda era a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Você fez o ensino médio lá em 2000 e... Bom, eu não tenho a data aqui. Conta um pouquinho de como foi essa Eu tua comecei passagem em por lá. 2005. Isso. Então, iniciou em 2005. E cinco. E eu lembro que quando eu cheguei, né, lá no ensino médio, eu estudava na escola Dom Bosco, em Poços, né? E que eu tinha bolsa, né? Era bolsista. E eu era até um dos grandes, né, feitos também, porque era uma escola, é uma escola particular, mas o fato de ser um aluno que tinha empenho e conseguia, né, nota para sempre ser aprovado, era um dos critérios que eles, né, exigiam. E quando eu saí de lá, eu estava para fazer curso no Senai,
E aí surgiu a oportunidade de um professor que eu tive lá, o Everaldo, que ele comentou: Nossa, Gleico, você vai adorar a escola agrotécnica. Eu vejo no teu perfil, você gosta muito de bicho, muito de mato. Não, você já pensou em fazer? Aí nasceu a dúvida. Aí uma vez minha mãe também comentou comigo e um pai de um amigo. Aí quando eu entrei em 2005, né, através do vestibular que eu fiz, aí eu fiquei encantado, né? Cheguei, né? Fui morar lá, mesmo apesar das dificuldade, primeira vez sozinho, né? Com 14 para 15 anos, falar, nossa, estou aqui sozinho, não conheço ninguém, mas bora lá, né? Vamos descobrir que mundo é esse. E foi uma experiência muito boa, porque ali eu vi, nasceu o Instituto Federal. Eu lembro dos professores comentar que estava para virar Cefet ou IF, mas ficava aquele bate-papo, vai, não vai, aquela questão do governo, né, na época também, o que faria, não faria, mas somente em 2008, né, que eu me recordo que realmente virou Instituto Federal, mas eu saí em abril de 2008, quando eu estava iniciando um curso lá, de cafeicultura, e em junho ou agosto de 2008, se eu não me engano, foi quando realmente virou instituto. E na época que eu passei lá, eu fiz o curso técnico em agroindústria, e, junto com o ensino médio. E antes de eu chegar lá, eu sempre tentava assim, eu era muito curioso, como eu disse. Eu perguntava tudo, olhava para o mundo, olhava para os lados e queria entender as coisas. Mas eu sempre pensava, um dia eu vou ser um encarregado, um dia eu posso ser um gerente. Mas quando eu cheguei lá, a escola agrotécnica me fez ver o mundo de uma forma assim, eu falava, gente, não é só trabalhar dentro de uma empresa. Eu posso ser tanto dono de uma empresa um dia, assim como eu posso ser um prestador de serviço. Eu posso trabalhar com consultoria, eu posso trabalhar com mentoria, eu posso ser um educador, eu posso ser um empreendedor, eu posso ser um pesquisador, eu posso fazer ciências, né, participar das pesquisas. Então abriu assim meu leque de uma forma que me deixou ainda mais curioso. Tanto que quando eu terminei lá o curso técnico, eu morei em 3 cidades diferentes depois, nessa busca, tentando me reencontrar, me buscar, saber quem sou eu, que propósito que eu vou ter na vida. E foi através disso que eu decidi que eu queria trabalhar no campo. Para você ver, eu fui para fazer um curso que era para trabalhar dentro de indústria, e isso abriu minha visão que eu queria trabalhar fora da indústria. Então eu precisei ficar 3 anos fazendo um curso técnico para aprender os processos industriais de produção de alimento, mas o que me encantava, tá, mas e a lavoura? Como que funciona lá? Cuidar da lavoura, da terra, da água. E foi a partir dali que veio assim essa dúvida, né, de querer entender, mas não foi a princípio o que eu comecei a trabalhar. Tanto é que essa oportunidade do IF, né, eu consegui um emprego, desculpa, da escola agrotécnica. Eu trabalhei na Danone, depois eu trabalhei num incinerador que estava para abrir em Poços, fui para o antigo frigorífico Tamoio, né, trabalhar lá no CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, e de lá eu fiz um curso de café, que foi quando surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar na indústria assim, de alimentos, só que na parte do campo. Que eu fiz um curso de degustação e classificação de café e fui morar em Unai. Então foi ali que começou assim a surgir, né, a possibilidade de imaginar e entender como eu poderia trabalhar no campo. Mas a escola agrotécnica, ela deu uma base muito boa. Até hoje eu falo de várias coisas que eu fiz na vida, a melhor fase, assim, eu falo de amadurecimento, compreensão e ter um foco, assim, começar a ter foco na profissão e na vida, foi na escola agrotécnica. A gente ter que lavar a roupa da gente, ter que arrumar a cama, tinha horário para acordar, não tinha papai, mamãe, ninguém para passar a mão na cabeça. E a gente, assim, embora seja um pouco duro em alguns momentos, mas aquilo serviu para a gente, sabe, amadurecer e falar, poxa, espera aí, eu não sou mais criança, eu já posso começar a definir melhor o meu rumo. Então eu sempre falo, sabe, foi uma época maravilhosa, fiz amizades que eu carrego até hoje, mas profissionalmente também a escola agrotécnica abriu portas, né, para mim de emprego, né, em vários lugares, até, né, fora da região de Poços, quando eu fui para o Unai, eu tive condições, houve outras propostas também, né, na região sul também. Então, tudo assim, né, com a visão que o Instituto, aliás, que a escola agrotécnica naquela época trouxe para mim. Bacana, Gleicon. E aí, em 2008, né, com a junção das escolas agrotécnicas de Machado, Muzambinho e Inconfidentes, surgiu o Instituto Federal e depois novos campi, né, Poços de Caldas, Passos, Pouso Alegre.
E eu tenho certeza que se na época talvez já tivesse o Campus Pós, você teria estudado por aqui mesmo, né? Hoje também ofertamos cursos integrados ao ensino médio, né? E temos o curso de Uhum. informática, eletroeletrônica e também agora o curso de administração. Ô Gleicon, e aí o tempo passou, né? E aí em 2014 você veio para o Campus Poços fazer parte da primeira turma do primeiro curso superior do campus, que foi o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Fala pra gente como que foi essa tua passagem aqui pelo Campus Poços, você se envolveu em diversas oportunidades, eu acho que você foi o aluno que mais aproveitou, né, as oportunidades ofertadas pelo Instituto Federal. Projetos de pesquisa, de extensão, apresentou em diversos eventos. Conta pra gente como que foi essa tua passagem por aqui. Certo. Então, que nem você falou, aí eu dei uma sumida, né, de 2008 até 2014. Foi onde que eu fui ganhando experiência, assim, aconteceu naturalmente. Mas quando chegou em 2014, quando eu estava com 26 anos, foi quando eu senti, assim, sabe, que eu falo, o propósito, eu acredito que ele surge dentro da gente. E quando ele vibra forte, com o coração e com a razão, a gente sente que aquele é o caminho. Então, eu fui ganhando experiência, conheci pessoas, e quando eu cheguei na gestão ambiental, eu falei, gente, é isso que eu quero. Porque eu tinha passado, né, pelo Enem, consegui uma bolsa de 100, tinha conseguido uma bolsa pelo ProUni, né, de 100%, lá em, acho que é Dourado, se eu não me engano, engenharia ambiental. Aí eu fiquei na dúvida, engenharia ambiental ou gestão ambiental? Aí eu pensei, gente, eu gosto de mexer com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio do povo, e negócio de calculadora, cálculo, não é muito a minha praia de ficar na estrutura, não. Eu quero estar na base. Então, aí eu fui consultar alguns amigos, né, pais de pessoas que já trabalhavam em empresas na área ambiental e falaram, olha, pelo teu perfil, eu acho que você tem que ir para gestão ambiental. Aí eu falei, é aqui mesmo, é na minha cidade, né, pelas condições financeiras e tudo mais, eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu optei ficando na gestão. Então, quando eu cheguei, como você falou, acho que é por isso que eu aproveitei tanto. Eu já cheguei com tanta coisa na cabeça que eu falei, não, porque eu vou chegar, vou procurar os professores, vou procurar saber se tem projeto, se tem isso, se tem aquilo. Tanto é que o primeiro projeto que eu participei, eu acho que foi o primeiro projeto de extensão que teve, né, envolvendo, né, alunos assim de forma coletiva, que foi o projeto de futsal que eu fiz junto com a professora Eide. Procurei ela. Aí ela foi super atenciosa, me recebeu bem, marcamos uma reunião. Acho que a gente chegou a conversar duas, três vezes, elaborei mais ou menos um projetinho, ela deu umas corrigidas. Ah, Blico, acho que tá bom, vamos mandar. Mandou, o projeto foi aceito, e logo no primeiro semestre da faculdade, quando eu estava, acho que foi abril ou março de 2014, né? Não, acho que foi abril de 2014, que eu entrei em fevereiro, sei que passou dois, três meses, eu já estava no projeto de extensão com a professora Eide, que eu estava como técnico de futsal, né, dos meninos do ensino integrado. E aí o projeto era. Nossa, qual que era mesmo? Era Anjos? Não, Gurizada, Amigos do Esportes. Aí a gente, né, fez esse projeto, aí eu fui indo, aí eu entrei em contato com a professora Natália, que ela estava fazendo uma disciplina com a gente. Aí a professora Natália falou, aí eu como falando, não, eu quero dar palestra, eu quero passar conhecimento. Eu vejo que as faculdades, universidade, passei nos lugares assim, ninguém fala nada, ninguém explica para as pessoas. Eu vejo lá as pessoas, sabe, que às vezes está queimando lixo, às vezes está contaminando uma água, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Então eu quero de alguma forma ir para as escolas e tal. Ela foi, então tá, Gleico, vamos, monta uma apresentaçãozinha para me ver como que é. Então ela me deu muita força no começo, aí eu acabei, né, tendo um vínculo com ela, e a partir disso eu comecei, por conta própria, né, com o apoio da professora Natália, a sair pelas escolas de Poços, fui na secretaria de educação, recebi muito não, né, muita porta, pá, não, não tem interesse. Muito tapa na cara, mas eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu sinto, vou continuar. Então, fui firme, aí eu consegui fazer um projeto de extensão também, né, na antiga escola que eu estudei, na escola Dom Bosco, que inclusive a gente ficou por quase um ano e meio, só não deu continuidade, né, porque eu acabei passando no mestrado e também encerrando em 2019, né, a graduação. Então, a professora lá, uma ex-professora, me recebeu de porta aberta, escrevi um projetinho, enviei para a diretora adorou, gostou, é onde eu fazia experimento na sala de aula, que tinha um laboratório, fazia vários experimentos da área ambiental, mostrando que era uma erosão, a importância da água,
né, eram alunos do sexto ano, então era bem básico. Aí, a partir dali, eu acho que outros professores foram ficar sabendo, e, infelizmente, assim, que eu falo que era só na época de datas comemorativas, Dia da Água, Dia do Meio Ambiente. Aí tinha demanda de palestra. Tirando essas épocas, ninguém tinha interesse, né? Infelizmente, a gente vê que a área ambiental nem sempre, agora não posso falar, né, nessas escolas como que tá, mas pelo menos na época que eu, nos períodos que eu procurei, aí eles falam, não, a gente tem interesse se for na data tal. Ou seja, então as escolas têm um calendário muito fixo, né? E aí o diretor falava, eu até queria ter um projeto melhor, mas eu não tenho verba para isso e também não posso, né, fazer nada. Então eu fui dando palestras em escolas, participando de outros projetos. Aí em 2015, junto com a professora Natália, a gente submeteu um projeto de iniciação científica, que era para trabalhar com a percepção ambiental das pessoas acerca da água, e coincidiu que a gente pegou esse tema para trabalhar e teve a crise hídrica. Então aí ganhou mais força ainda a nossa pesquisa. Aí eu consegui apresentar tanto uma parte escrita na jornada, acho que sétima jornada científica, e também apresentei oral, né, o meu trabalho, e também cheguei a dar palestra uma vez na Câmara dos Vereadores falando sobre a questão. Eu fiz uns cálculos mostrando a questão da distribuição de água, com alguns dados que o DEMAI forneceu. Aí eu fiz uns cálculos na minha casa, simulando, né, uma torneira pingando, mangueira aberta, essas coisas, o que a gente faz no dia a dia. Que embora a gente é muito manipulado para achar que nós somos responsáveis pela falta d'água, mas a agropecuária, a indústria, eles usam muito mais água do que a gente em casa. Mas nós, como cidadãos, temos, né, deveres a cumprir. Então eu falei sobre isso, né, numa audiência, né, que teve lá na Câmara dos Vereadores. Aí depois disso, eu fiquei como voluntário no projeto da AID, né, que a AID falou, não, se você quiser sair, eu sei que não dá e tal, mas é que nem eu falo muito, assim, 98% das coisas que eu fiz até hoje foram voluntárias, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, mas você só vai fazer porque você tem que ter dinheiro, às vezes as pessoas acham que você está ganhando. Eu falo, não, eu venho de bicicleta, eu venho a pé. Quando o IF era lá embaixo O antigo CESU. na Coronel. O Oi? antigo CESU. Isso. Isso, exatamente, no antigo Sisu, era perto da minha casa, eu só descia e voltava a pé. Só o dia, assim, que às vezes estava chovendo alguma coisa, que eu pegava ônibus, mesmo ganhando bolsa. Porque eu sempre fui, assim, de economizar, então, quando era criança, como eu disse, eu tive muita dificuldade financeira, então eu sempre acostumei, assim, a viver do básico, mas sem reclamar. Então, eu sempre estava agradecendo. E uma vez falaram para mim que quando você encontrar o teu propósito, nem que você tem que andar a pé, suar, passar sede, fazer força, mas você vai se envolver. Então, é por isso que eu me envolvo tanto, sabe? Então, todas as oportunidades, alguns professores mais antigos, né, que lembram, a Jânio Vicataí, às vezes lembra. O Tomás, eu lembro que o Tomás brincava comigo, às vezes o Sérgio. Pô, cara, eu chego aqui de manhã, eu te vejo. Aí aqui tá na aula, você não falta uma aula. Eu falo, pois é, que eu já aproveito, ainda mais quando foi pra Zona Sul, né? Que era longe da casa da minha mãe. Então eu falava, eu moro lá do outro lado da cidade. Se eu tiver que estar aqui para 3 horas da tarde, voltar lá para minha casa, para depois voltar às 7 horas da noite, aí eu não dou conta. Aí eu já fico de uma vez. Então, quantas vezes eu fazia isso, sabe? Mas era aquilo, eu aproveitava para estudar, aproveitava para ler, aproveitava para estar por dentro da minha área. E sempre tive muita vontade de fazer uma pós. Eu já vinha pensando, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer uma pós. Só não sabia o quê. Mas através, né, da iniciação científica que eu fiz, eu acho que isso foi a porta, né, que abriu para mim enxergar um pouco melhor a pesquisa. Aí foi isso, assim, as oportunidades. Leicon, e você participou como voluntário, né, de alguns projetos, mas em outros você também recebeu uma bolsa. Eu imagino que para um estudante de graduação, esse dinheiro da bolsa ele faz a diferença, ele ajuda, é um incentivo a mais, não é? E isso é uma oportunidade que o Instituto Federal oferta para os alunos, né? Essas oportunidades de bolsas em projetos de pesquisa, de extensão. Sim, uma outra questão também é o auxílio. O auxílio me ajudou bastante, porque no último ano de faculdade, a gente ia dar continuidade no projeto, que também era com bolsa, né, da FAPEMIG, da iniciação científica, e aí como a professora Natália precisou se afastar devido ao doutorado,
e como era, né, o curso novo, primeira turma, não tinha ninguém da área para pegar o curso, aliás, o meu projeto, para a gente dar continuidade. Então, o último ano eu passei sem bolsa. Mas mesmo com dificuldade, essa questão toda, o auxílio estudantil, sabe? Quando a gente vai, procura lá assistência social, explica a situação, mostra os documentos, então aquilo me ajudou bastante, sabe? Pelo menos pro básico, assim, se precisasse pegar ônibus, comprar material, alguma coisa básica, ou um lanche que às vezes a gente vai comer porque é à noite, né, estuda à noite, dá fome, pelo menos o básico assim eu tinha. Então, essa é uma das questões que eu mais pontuo no Instituto Federal, esse apoio ao estudante. Porque, infelizmente, tem instituições que são federais também, né, não preciso citar nome, mas por visitar e conversar, né, ter amizade com outras pessoas, eu vejo a dificuldade que é para esse aluno que está vulnerável socialmente, que está desempregado ou que está com alguma dificuldade em casa, conseguir algum tipo de auxílio. Aí fica um pouco assim, bom, a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas fica, sabe, naquele vai tentar, mas não faz. Agora o Instituto Federal, mesmo a gente sabendo os cortes de educação, essas coisas tudo que vem acontecendo, independente, né, de qualquer coisa aí, mas ainda assim a gente vê que ele tem recursos próprios, né, para poder auxiliar, estimula o aluno a participar de um projeto, né, e aí através dos projetos de extensão vem isso. E engraçado você falar isso, essa época quando eu terminei o meu mestrado, eu me sustentei muitas vezes, por quê? Porque eu passei em editais de projeto de extensão, que foi de onde eu tirei minha renda, mesmo não sendo como aluno. Então, para os alunos, eu vejo que os professores dão oportunidade para os alunos, mas também tem os editais que ajudam de alguma forma quem é profissional externo. Então, é um ponto muito forte do Instituto Federal. Leicon, você citou aí o mestrado, e aí, no caso, foi em 2017, né, após concluir a sua graduação no IF de Poços, você já ingressou no mestrado pela Unifal. Se eu não me engano, foi em Ciências Ambientais, né? Você foi o primeiro aluno do egresso, né, do IF de Poços a ingressar no mestrado, né? Depois vieram vários outros, mas você foi o primeiro. Você desenvolveu uma pesquisa sobre diversidade de polinizadores e eficiência da polinização do café no sul de Minas. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa, o que você estudou, como que foi esse trabalho. Sim. É, eu comecei esse trabalho, né? Aliás, eu não tinha. Assim, tudo começou com a Natália, né? Eu sempre falo muito que ela foi uma força para mim no começo. Eu estava na iniciação científica ainda. E ela que falou, Cleiton, você quer fazer tanto uma pós-graduação, por que você não faz um mestrado? Porque o mestrado, pelo perfil que você tem, não sei se um dia você vai querer ser um professor, mas pelo menos assim, você gosta de conversar, de ensinar, e o mestrado vai ser uma porta que eu acho que vai te ensinar muita coisa, que você vai poder desenvolver esse lado seu com mais profundidade. Aí eu comecei a pensar isso. Isso ela me falou mais ou menos em março, abril de 2016, que estava no último ano da faculdade e quase de entrar no último semestre, né? Ela veio, sentou um dia e conversou sobre isso comigo. Aí eu fui tirando algumas dúvidas, aí eu pensei, quer saber, eu vou tentar mestrado, então. Aí quando eu fiz o mestrado, entrei em contato com a professora Marina, lá da Unifal, por e-mail, que eu vi o edital, que estava aberto para ciências ambientais, e eu tinha uma paixão por abelhas, aliás, ainda tenho, né, esse amor, essa paixão por abelhas. Mas eu queria trabalhar com abelhas de alguma forma, porque eu sempre gostei de ficar observando e via o trabalho delas, e eu entendia pouco sobre a polinização, mas eu tinha vontade de mergulhar, aprofundar mais no tema. E eu lembro que em Poços, eu cheguei a procurar algumas associações, alguns grupos que trabalham com abelhas, mas assim, não tive muito retorno. E eu lendo aquelas direto, a abelha está morrendo, as abelhas estão acabando, a abelha é importante para isso, importante para aquilo. Mas faltava sempre assim, algum, alguma coisa para complementar. Aí quando eu conversei com a professora, eu vi o currículo dela e vi que ela trabalhava com polinização. Aí ela conversou, viu minhas ideias, com o que eu já tinha trabalhado, e perguntou, tá, mas você quer trabalhar com o quê? Você quer trabalhar na parte do laboratório, planta nativa? Eu falei, olha, para ser sincero, eu gostaria de trabalhar com cultivo agrícola. Porque como eu já trabalhei em lavoura, eu gosto, assim, só que eu penso de uma forma sustentável, eu quero contribuir para uma lavoura sustentável. Por que tem que ser só aplicando esse tanto de agroquímico? Por que tem que ser só
jogando isso, jogando aquilo. Será que não tem outras formas? Então, eu quero encontrar uma forma de mostrar para as pessoas que se a gente conseguir produzir, a gente também consegue preservar as abelhas. Aí ela falou, ah, então tá, vou te mandar uns documentos aqui, uns arquivos, uns artigos, você lê aí. Aí depois nós reúne de novo. Aí ela mandou uns artigos e falou para mim definir três culturas, acho que era laranja, café, não lembro se era maçã, tinha alguma outra. Aí ela falou assim, ah, mas provavelmente para nós fazer campo aqui, vai ficar mais fácil laranja ou café, que eu sei que tem aqui na região, principalmente café, que é o forte de vocês aqui na região. Aí eu peguei, então tá, vou pensar. Aí eu li e defini que eu queria trabalhar com café, como eu já tinha, né, trabalhado lá em Unai numa lavoura de café, então eu falei, não, eu quero trabalhar com café. Aí ela falou, então tá, então vamos fazer a pesquisa. Aí quando a gente foi até dar o desfecho, até, né, para concluir o que a gente ia fazer, até colocar a mão na massa, o que, que a gente definiu? Que quando a gente compara o café convencional, que é esse que eles usam agrotóxico, produtos químicos, de forma geral, e lavouras, né, extensa, que é só café, quando a gente compara com um cultivo que é mais sustentável, que é orgânico, isso a gente já sabe que vai dar preferência, vai para o lado da sustentabilidade, isso vai dar uma coisa positiva. Então, isso já está batido. Então, a gente decidiu o quê? Que a gente trabalharia um café só sustentável. Ou seja, a gente vai comparar um café orgânico, que é plantado em monocultivo, ou seja, que só tem café, e é tudo manejo orgânico, que isso é uma coisa boa, só que a gente vai encontrar uma escala que é mais sustentável ainda, que foi onde que entrou a agrofloresta, o café sombreado. Então a gente comparou porque se a gente pensa nas abelhas, polinização, a gente vê que quando tem uma mata perto, ou uma área que é sombreada, tende a favorecer as abelhas. Sendo assim, se tende a favorecer as abelhas, então será que o cultivo, mesmo sendo orgânico, que não usa veneno nada, será que só quando tem só café, será que ele é melhor ambientalmente pensando para as abelhas, ou até para a produção, quando eles estão numa área mais preservada ou conservada? Então foi isso que a gente fez esse parâmetro, os campos ocorreram em Machado, né, na fazenda Jacarandá, e em três propriedades que eram da Copifam, né, de cooperados, né, da Copifam, que é uma cooperativa de cafeicultores de agricultura familiar. Então, o que, que eu fiz? Aí eu fiz esse levantamento para comparar que onde tem mais pleno sol, eu fiz a hipótese que teria menos abelha e que a produção do café seria menor do que as áreas que estavam sombreadas ou num sistema de consórcio. Então, no final do projeto, eu consegui constar que as áreas que eram sombreadas, além de ter uma abundância maior de abelha, isso representou também uma riqueza maior, né, de insetos, porque teve outros insetos, mas o foco principal eram as abelhas, e que as abelhas nativas, elas foram as mais diversas, né, as mais abundantes desse grupo todo que a gente analisou. E, consequentemente, o café deu um grão maior e o peso da baga também foi maior. Aí, como o mestrado é muito rápido, a gente não conseguiu avaliar se a bebida também seria melhor. Mas eu já vi alguns trabalhos que dizem que a bebida do café sombreado, quando a gente faz os testes também de polinização, ele tende a ser melhor, dar uma bebida melhor pro café. Aí foi, a decisão já só não chegou na bebida, mas conseguimos avaliar que o café sombreado orgânico tende a conservar mais as abelhas e, consequentemente, isso favorece a produção de café. Bacana, Esse foi Gleico. o projeto do mestrado. Muito bom, pesquisa muito importante. Temos aqui alguns comentários para você. A professora Jane disse aqui parabéns pela trajetória, Gleicon. Eu acho que temos também uma colega sua que comentou. E, ô Gleicon, as abelhas, pelo visto, elas fazem parte da sua vida, né? Você começou aí no mestrado, e depois, aqui no caso, também tem aqui a Tatiana, Tati Orbil, muita perseverança na sua caminhada, comentou aqui também. Então, voltando a falar das abelhas, você depois se envolveu no Campus Poços com um projeto muito bacana da professora Isabel, que é um projeto que trabalha aí as abelhas
o uso das abelhas sem ferrão como fonte de renda e transformação social. Ele é desenvolvido no meliponário do campus, que é onde estão as colmeias, né, de abelhas sem ferrão, e ele beneficia principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social. Você, inclusive, é tutor nesse curso, né? Fala pra gente dessa experiência. Certo. Tudo começou acho que final de 2019. Uma amiga minha, a Aline, viu o edital e falou: Ei, eu vi um projeto lá do IF que é tua cara, por que que você não tenta? Aí quando eu vi, eu acho que já estava na última semana de inscrição. Aí eu fui meio corrido assim, peguei, entrei e fiz a inscrição. Aí eu fui fazer a entrevista, aí eu conversei hoje a gente chama de Bel, né, carinhosamente. Aí eu fui conversar com a professora Isabel, e aí ela falou assim, nossa, você trabalhou com abelha no café? Nossa, que legal, não sei o quê. Aí a Bel é toda assim, né? Amorosa, carinhosa, inteligente. E a reunião que era para ser coisa de 10, 15 minutos, eu fiquei lá quase meia hora conversando com ela, e eu perguntando as coisas do Meliponário e ela perguntando as coisas do meu projeto. Aí ela falou, nossa, gostei muito. Olha, vamos ver quem que é os próximos que vai vir aqui, porque, né, tem que fazer uma coisa aqui. Porque, se tivesse só você, já era você, porque gostei muito do teu perfil aqui, as tuas experiências. Então foi aí que começou. Aí eu fui selecionado, né, pelo currículo, assim, foi um pouco assim, como eu já tinha terminado o mestrado, a pessoa que estava, só foi duas pessoas, né, então as outras duas só tinham graduação. Então, o fato de eu ter uma pós-graduação, né, começou a fazer a diferença aí, né, a questão da pós. Então, a gente começou o primeiro curso em novembro, ou outubro, agora não tenho certeza se foi final de outubro ou começo de novembro de 2019. E foi o primeiro curso que a gente fez. Essa edição que a gente está agora é a terceira edição do curso, né? E só vai acontecendo, crescendo, a gente vai divulgando, o pessoal vai gostando muito. E nessas ocasiões, o que, que a gente fez? Além da gente passar para essas mulheres, né, uma forma de reestruturar o eu mulher, né? Por que trabalhar com abelhas? Porque abelhas é uma comunidade completamente feminina. E se a gente vai pegar para explicar e falar o que é uma sociedade, a gente pode falar que é uma sociedade perfeita. Que nós, seres humanos, deveríamos, né? Então eu até brinco, ter vergonha quando se compara o que as abelhas fazem com o que nós fazemos. Então, é regida por uma rainha, que é ela que, né, dá todas as ordens, determina, e cada operária, desde que nasce, ela tem ali uma função, ela sabe exatamente o que tem que fazer, e todas trabalham de forma para cooperar para o bem da colmeia, para a sobrevivência da colmeia. Então, isso é muito bonito, mas como passar isso para a mulher entender a importância dela na sociedade? A importância dela como mãe, como profissional, né? E hoje a gente vê, graças a Deus, aí muita luta aí que está sendo conquistada pelas mulheres, né? De questão de igualdade de gênero. Eu até falo, isso nem deveria existir, porque já deveria ser uma coisa pré-determinada, né? É pessoa, é ser humano. Não tem essa se é homem, é mulher, é negro, é branco, é baixo. Enfim, a gente não tem que diferenciar isso. Mas, enfim, a gente sabe como a sociedade vive. Então, a gente veio com esse intuito para que elas entendesse a como funciona a sociedade das abelhas e como eu, mulher, posso me inspirar e liberar a minha força para conquistar minhas coisas, meus projetos. E dentro disso a gente vem com a parte da ecologia das abelhas, por que, que as abelhas são importantes, como que eu posso criar uma abelha, né, em qual é o espaço, porque às vezes a gente fala criação de abelhas, todo mundo já imagina logo aquelas caixas, e aquele pessoal tudo vestido com aquelas roupas brancas. Mas por quê? A imagem de abelha é sempre a abelha preta e amarela, que é a Apis mellifera, né? Só que ela tem ferrão. A gente pode criar ela? Claro, mas você precisa de um espaço afastado. O próprio investimento também é muito maior. Agora, se você conseguir uma caixinha de abelha, e você vai multiplicando aqui, multiplicando ali, ela não tem ferrão, ela não pica. Você aprende a fazer o manejo, você entende a importância dela. Você está criando uma abelha que é nativa da sua região. Ou seja, você está contribuindo para que, às vezes, na mata está faltando abelha, mas aqui na tua casa você tem umas caixinhas de abelha. E além disso, você sabia que você pode produzir, você pode retirar o mel e vender o mel? Você pode tirar a cera, você pode tirar o própolis ou geoprópolis, ou seja, você pode ter uma renda. Você está desempregada? Então,
Aprenda e tira uma renda disso. Se vocês se organizarem, por que não fazer uma associação, uma cooperativa de mulheres que criam abelhas e vocês venderem produtos? Aí dentro desse curso, a Larissa ensinou elas a fazer produtos naturais, com mel, com cera. Então, além de tudo, você pode fazer pomada, shampoo, creme hidratante, sabonete. Enfim, é uma linha enorme de produtos naturais que são de baixo custo, que as mulheres poderiam estar usando para o quê? Para implementar ainda mais renda. Porque, dá um exemplo, se ela te pega 30 ml de mel, por exemplo, da Mandaçaia, se a gente vai procurar na internet, é mais ou menos 40, R$ 45. Ou seja, comprar um mel, meio quilo de mel da Apis, a gente compra por 25, R$ 30, mais ou menos. Agora você imagina, um potinho desse tamanhozinho. Lógico, ela vai produzir menos, só que é valorizado no mercado. Então, se ela tira um produto ali, que ela ganha, vamos supor, a cera, não é tão fácil vender cera, porque a não ser para a pessoa que já faz artesanato, né? Aí a pessoa vai usar cera, então não é um mercado tão grande assim. Mas, se ela tira a cera, ela pode usar numa infinidade de linhas de produtos, de cosméticos naturais. Ou seja, ao invés dela vender a cera, vamos supor, eu não sei o preço, mas vamos supor que é R$ 20 100 gramas de cera. O que ela faz? Ela pega essas 100 gramas, ela faz um condicionador, ela faz um sabonete, ela faz um hidratante. E quanto que ela vai vender esse pote de hidratante? R$ 30, R$ 45. Então, é uma forma do quê? Dela empreender também. Então, a gente trouxe esses conceitos de empreendedorismo, cooperativismo, associativismo, para que, olha, o mundo lá fora, sejam diferentes. O que já tem lá e com a qualidade do serviço, inteligência de vocês, como vocês podem se empoderar desse conhecimento que vocês estão adquirindo. Então, esse que é o objetivo do curso. A gente está encerrando agora essa terceira turma, que foi totalmente online, né, por causa da questão da pandemia. A gente não vê a hora de passar isso tudo. Que nem eu já falei com a Bel, mesmo eu estando longe, estando lá para a Amazônia, a gente tem uma parceria firme aí. E falei, ó, nem que seja online, uma aula ou outra, híbrida aí, se eu puder colaborar, fazer o material. A gente acabou fazendo uma cartilha também para essa terceira edição. E, nossa, fez sucesso, assim, quando eu publiquei sobre ela, todo mundo, nossa, eu quero uma, eu quero uma. Falar pra você, já foi parar até para fora do país, essa cartilha, né, por causa que eu uso a rede LinkedIn, então, gente de fora do país, falou, nossa, eu quero uma cartilha dessa, manda para mim, eu falo, tem PDF. Então, não sei nem te falar em quantos estados que já foi parar essa cartilha que a gente fez esse ano. De tão bonita e um trabalho muito bem feito, né, com outras colaboradoras também, que ajudaram nessa etapa de 2021. Esse trabalho foi muito legal, ele inclusive rendeu uma associação ali, né, uma tentativa de criação de uma empresa, se eu não me engano, Mela Flor, né? Isso. E o desenvolvimento de diversos produtos, como você comentou aí, a base de mel, própolis, um trabalho muito bonito, muito bacana, desenvolvido aí pela professora Isabel, né, com o apoio dos alunos de gestão ambiental, ciências biológicas, os tutores, muito legal mesmo. Leicon, o seu envolvimento com o IF aqui de Poços nunca terminou, né? Você saiu do IF, mas o IF não saiu de você, né? Além desse trabalho aí, junto ao trabalho projeto da professora Isabel, você também se envolveu no GEPLAN, que é o Grupo de Estudos em Planejamento Territorial e Ambiental do IF Sul de Minas, coordenado pelo professor Sérgio Teixeira, e lá você também se envolveu em projetos, né? Como foi essa experiência? Certo. Isso aí também foi como você disse, né? Tudo quanto é oportunidade que tem no IF, eu fico de olho. Além dessa oportunidade, eu também consegui ser tutor EAD num curso de agricultor orgânico. E essa experiência específica com o GEPLAN era para começar em fevereiro desse ano, mas foi tão coincidência que o professor Sérgio Pedini, né, que é da parte do planejamento ambiental, ele precisou como eu tinha sido selecionado para bolsista para entrar em fevereiro, ele precisou ir em novembro. Aí ele entrou em contato comigo, perguntou se eu estava disponível. Eu falei, lógico, bora lá, né? Aí só que eu estava terminando a pós-graduação que estava sendo realizada pela reitoria, né, pelo campus de Pouso Alegre, em educação.
Então eu não pude entrar como bolsista. Eu falei, não, eu quero fazer parte, eu quero aprender. Aí eu comecei com ele, né, no planejamento ambiental, onde a gente fez um mapeamento, tanto é que está lá na página do GPlan, quem tiver interesse pode entrar lá na página da GPlan depois. E a gente publicou lá, né, vários mapas, né, mostrando a cadeia produtiva de café orgânico do Brasil inteiro. E onde estão seus fornecedores, quem são os produtores, onde tem os IF que trabalham com alguma questão em relação à agroecologia, agroecologia, produção sustentável, café orgânico. Então a gente fez vários mapas que ficou muito bonito, muito bacana o trabalho, que a gente fez toda essa cadeia do Brasil inteiro e onde tem a pessoa que vende o produto, né, que serve para a lavoura, onde tem as instituições de ensino, onde a gente pode estar procurando se atualizar e ter uma parte técnica. E por que a gente cruzou essas informações? Para que você que está assistindo agora, nossa, eu adoro café, eu quero trabalhar com café, eu quero entender sobre café orgânico. Então, você pode ser um produtor também. Eu quero comprar insumos agrícolas orgânicos. Então, nesses mapas que a gente fez, tem tudo lá. Onde que eu compro, de quem que eu compro. A gente também chegou a publicar, né, alguns artigos. A gente tem alguns resumos que tá para sair também nesse simpósio que vai ter agora do Instituto Federal. E além disso aí, a gente fez algumas reuniões, teve alguns cursos que o pessoal preparou para dar uma atualizada na questão de como mexer no QGIS. Então, assim, eu sempre gostei muito de mapa, né? O professor Tomás, né, a gente mexia bastante, o próprio professor Rogério, que ficou responsável por essa parte. E mesmo quando eu terminei, no meu mestrado, todos os mapas que eu precisei fazer, fui tudo eu. Então, eu não precisei, sabe, ir atrás de alguém da área da geografia, não precisei ir atrás de ninguém ou pagar alguém para fazer um mapa para mim. Então eu já tinha essa independência e quando eu entrei no GPlan foi ótimo porque atualizou, né, alguns conceitos que está sempre atualizando alguma coisa nesses softwares, né? Então para mim foi muito ótima essa experiência e além de tudo ainda rendeu trabalhos, né? Rendeu publicação. A gente ainda está, né, aguardando, claro, a aceitação dos artigos, mas pelo menos no site da GPlan já tem lá, né? Vários mapas que a gente fez, tudo detalhado, com as malhas lá, tudo explicado. Ah, eu quero aprender sobre café, sobre alguma coisa relacionada. Então, em quais instituições federais, né? Desculpe, quais institutos federais, porque foi específico, institutos federais, que a gente fez um mapa lá. Quais institutos? Porque às vezes a pessoa está no Nordeste, está em Goiás, está lá no Norte. Ou seja, qual instituto que é mais perto da minha casa e que eu posso ir lá e aprender sobre algo, né, sustentável relacionado à agroecologia ou produção agrícola sustentável. Então foi muito assim prazeroso. Eu ainda continuo como colaborador, né, como eu disse, a maioria das coisas eu vou fazendo porque eu gosto e às vezes tem gente que já me perguntaram várias vezes, nossa, mas você não ganha nada? É por que você faz? Sabe, tem gente que não entende a paixão da gente, sabe, pelas coisas assim. Então eu continuo como colaborador, só que agora eu estou tanto esperando, né, demanda do professor Bedini, mas eu estou ajudando o pessoal que está trabalhando junto com o Sérgio, né, que é o coordenador, umas meninas da geografia que estão mexendo com a questão do Covid, né, e o desenho de como que ele está na cidade de Poços de Caldas. Então a gente está fazendo, né, de acordo com os dados da prefeitura, né, e Secretaria Municipal de Poços, aí a gente está fazendo um mapeamento, um levantamento para ver os casos que aconteceram e como que se movimentou, né, o Covid de 2019 até agora. E futuramente a gente espera fazer uma publicação disso também. Bacana, Gleicon. Quem tiver curiosidade, o site do GPlan é gplan, com N de navio, .org. É bem simples, então acessa lá. É um grupo muito importante, né, criado aqui no Instituto Federal de Poços de Caldas, que desenvolve essas pesquisas, ganhou grande notoriedade, principalmente com o Siga Covid, que é uma plataforma que traz aí todas as atualizações referentes à disseminação da Covid-19 aqui no sul de Minas. Gleicon, temos aqui o comentário da Natália Freitas Braga, te elogiando. Parabéns, Gleicon. Me orgulho muito de você, de sua trajetória, da sua força, da sua garra. Você é uma inspiração para todas, para todos, e merece todo o sucesso profissional e pessoal do mundo.
O Joaquim também comentou aqui, tenho muito orgulho de ver seu sucesso, meu amigo. Pessoal aí, com muito carinho para você, né, Gleicon? Gleicon, em 2021, nesse ano agora, né, veio aí a consagração de toda essa tua trajetória, do seu esforço, da sua dedicação, de tanto estudo, que foi a sua aprovação no doutorado em Ecologia do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E aí, o que você vai desenvolver nesse doutorado? O que vem por aí? Você está mantendo a sua mesma linha de pesquisa? Conta para a gente. Sim. Primeiramente, assim, quando aconteceu isso tudo, eu nem acreditei, né? Porque, como eu falo, isso aí foi muita bênção, sabe? Foi muita bênção de Deus na minha vida, porque eu nunca estive lá na Amazônia, ainda, né, não conheci pessoalmente minhas orientadoras, mas é o que eu falo, quando a gente põe o sonho da gente na ponta do coração e carrega, né, simbolicamente na mão, a gente não tem vergonha de ser quem a gente é. Então, por que eu estou falando isso? Que é importante, né, independente de cada um aqui que está assistindo onde quer chegar, independente de suas crenças, mas acredite em você, tenha fé em alguma coisa maior, porque foi desse jeito. Eu vi o edital da entomologia, né, inclusive foi minha esposa que falou para mim, a Tatiana. Ela falou, Gleiton, você quer tentar? Porque eu defini, falei, não, eu vou fazer doutorado sim. Então ela falou comigo, eu olhei o edital, falei, vou tentar. Era num sábado, mandei um e-mail desse tamanho assim, ó, pro professor. Nunca vi na vida. Eu olhei o currículo dele lá no edital, falei, é esse aqui mesmo. Eu gostei da cara dele. E fui. Escrevi um e-mail desse tamanho aqui, falando de mim, o que eu fiz, e que eu vi o edital e que eu gostaria de tentar. Aí, num domingo, olha só pra você ver, num domingo ele me respondeu, falou, Gleicon, gostei muito do que você falou, senti uma sinceridade enorme, não sei o que e tal, mas aqui, vai fechar terça-feira, não dá tempo de você fazer um projeto. Você não quer deixar para uma próxima? Ou melhor ainda, eu vou te indicar para duas pesquisadoras, uma do INPA e a outra da Embrapa. Pelo teu perfil, você vai ser perfeito para a área delas. Pela tua experiência, você tem que trabalhar alguma coisa da parte agrícola, porque a minha parte é só inseto. Agora, eu vi que você tem uma paixão muito forte com a questão de observar e ver as interações. A parte da entomologia já não é muito assim. Então, acho que você vai casar com a ecologia. Posso te passar o contato delas? Falei, claro, passa. Aí a Juliana Hipólito e a Cristiane Krug. A Cristiane Krug é da Embrapa, né? E a Juliana é uma pesquisadora, inclusive, que eu já li muitos trabalhos dela para fazer meu mestrado. E quando eu mandei um e-mail para as duas me respondeu, eu nem acreditei. Por isso que eu falei assim, quando eu vi aquele aceitação delas assim, não, vamos marcar uma reunião para ver as tuas ideias. Eu tava com um livrinho assim que eu anotei umas 500 coisas, não sabia como que eu ia fazer, mas eram as ideias. Aí conversamos, alinhou, elas gostou da ideia e foi aí que começou, né? Então, por causa do Covid, levei quase um ano, ou seja, persistência, quase um ano, mexendo em projeto, esperando a, abrir o edital, que não abria. Abria para botânica, entomologia de novo, abriu outro lá de ciências, não sei o quê, mas não abria a bendita ecologia. Então, o projeto que a gente definiu e conseguiu trabalhar, a gente agora está dependendo mais da questão de se vai achar essas áreas, né? Então, a gente ainda não definiu 100% qual vai ser o cultivo. Então, a gente pode tanto trabalhar com alguma coisa que já é natural de lá, como açaí, cupuaçu, alguma coisa, né, por exemplo, ou algum cultivo agrícola que está expandindo por lá, mas isso vai depender muito se a gente vai conseguir o N. O que é o N, pessoal? É o número de amostras que eu preciso. Então, quando se trata de um doutorado, eu não posso chegar lá e falar, eu vou comparar duas áreas, ou seja, eu não posso ter 2N. É muito pouco. Então, eu preciso ter pelo menos 10, 20 áreas diferentes. Então, se tratando de cultivo, que eu vou querer comparar cultivo convencional com sustentável, só que analisando a conexão da paisagem, ou seja, eu preciso ter réplicas. Então, se eu for falar, eu quero 10 áreas que tem um manejo mais convencional, mas que de entorno tem uma mata, por exemplo. Ah, mas eu preciso de 10 áreas assim. Assim, aí para mim comparar isso, eu vou precisar de 10 que seja mais sustentável. Então, a ideia do projeto é trabalhar com essa comparação, né, de cultivo agrícola, mesmo que seja alguma coisa nativa de lá, mas que a gente consiga ver como é a conexão
né, natural de entorno desse cultivo, como que ela beneficia as abelhas, como que ela beneficia a própria lavoura, e quando o produtor também consegue, de alguma forma, consorciar outros tipos de alimentos, será que a renda da família é melhor? Então eu vou comparar tanto essa questão da polinização, essa questão da ecologia em si, que é a das interações, né, entre as abelhas com a planta, né, da lavoura, que a gente dá para definir conforme a gente vê se a gente consegue ter esse N mesmo ou não. E também eu quero comparar a questão do aspecto social e econômico. Porque isso é uma coisa minha, sabe? Eu falo, não adianta eu chegar lá e falar, eu quero coletar dados. Aí eu saio daqueles dados, termino o doutorado, ó, a plaquinha de doutor. Tá, mas o que, que eu contribuí para esse povo? O que, que eu levei de conhecimento para eles? Então, eu quero voltar com a minha pesquisa e gerar resultados que eu consiga mostrar para o produtor de forma simples também. Tá vendo? O Joãozinho que mora ali em cima, ele planta três coisas diferentes, além do açaí. Você viu que ele tem uma renda melhor? Lá a família dele não está passando fome. Lá ele tem um registro de tudo que ele faz. Ele é organizado. Ele paga as contas dele em dia. Agora você está aqui, ó, você tem uma área 5, 3 vezes maior que a dele, mas você só planta açaí. Mas por quê? Tá vendo? Não tem sustentabilidade. Lá vai muita abelha. Por quê? Por causa disso. Então, mostrar um pouco essa questão também, sabe? Tem abelha? Não tem? Mas o quanto que isso também reflete na vida do produtor. Porque eu acho que nós que estamos na academia, a gente que está seguindo a vida de educador, se a gente olhar só para o nosso, eu quero chegar lá em cima, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a gente não vai estar nunca retribuindo para a sociedade. Então, ainda bem que, né, que minhas duas orientadoras, né, também são abertas, né, para a questão das ideias. Elas gostaram disso, né, dessa questão de eu ter esse perfil de querer dar um retorno também e avaliar a questão social, econômica. Porque é muito fácil eu avaliar só o meio ambiente. Eu vou trabalhar com ecologia, eu quero ver só o meio ambiente. Não, mas para mim tem que entrar essa questão social e econômica, porque como eu sempre, né, desde que eu fiz o mestrado, né, eu comecei a trabalhar com pequenos agricultores, e é triste você chegar uma pessoa que está na roça e você vê que a pessoa passa fome, a pessoa tem ali aquele tanto de terra em volta da casa dela, mas ela não sabe fazer uma horta. Então, sabe, a mentalidade tem que mudar. E para mudar, nós que estamos trabalhando com pesquisa, somos nós que tem que levar isso para os produtores. A gente tem a obrigação, a gente tem um dever. Por quê? Porque é com recurso público que vai estar pagando a gasolina para me chegar lá. É recurso público que vai estar pagando a bolsa. É recurso público que vai estar pagando as minhas ferramentas, que vai estar pagando os meus superiores, que no caso são meus coordenadores e orientadores. São recursos públicos que vai pagar o laboratório onde eu vou fazer as análises. Então, ou seja, o que, que adianta? A pessoa passa aperto lá, mas ela paga imposto. Então, ou seja, eu estou lá como servidor, estou servindo. A pesquisa é minha, mas o resultado tem que refletir em alguma coisa na vida da pessoa. Então, a base assim do projeto é essa. Então, eu fico um pouco ansioso aqui para chegar lá e tudo, mas tem que ter calma, paciência, vacinar, né? Primeiro, e também esperar liberar a visita técnica, que por enquanto a previsão é outubro, mas segundo o pessoal da Embrapa, né, que vai estar responsável, a Cristiane especificamente, né, vai estar responsável lá, ela diz que provavelmente pode ser que libere só em janeiro, né? Então, de qualquer forma, vai ficar para o ano que vem. E enquanto isso, eu estou fazendo disciplinas e corrigindo algumas coisas que a banca, né, que aprovou meu projeto, pediram e fizeram sugestões. E por enquanto é isso que eu estou fazendo, lendo bastante, fazendo algumas disciplinas, participando de alguns eventos e tentando aprender um pouco mais sobre como é o cultivo, né, na Amazônia, que é completamente diferente, né, do nosso sistema aqui. Então, é muita leitura e aquilo, né? A vivência vai trazer uma experiência completamente melhor. Mas, até chegar lá, né, a gente vai aprendendo o máximo possível por aqui. Gleicon, então, assim, qual que é a dica que você daria para os estudantes que estão nos vendo, né? Como conquistar o sucesso acadêmico? Porque você obteve esse sucesso, né? Você começou ali de uma origem simples, depois fez a sua graduação com muito esforço.
conseguiu entrar no doutorado, no mestrado também com muito esforço e agora está aí no doutorado, né? Qual que é o segredo? O segredo é acreditar em vocês mesmos, sabe? Tenha clareza do que vocês querem para a vida. Que nem eu falei, a partir do momento, né, quando eu cheguei nos meus 26 anos, que nem eu falo, para mim não foi tarde quando eu comecei a graduação. Porque o que eu aprendi com outras pessoas, pessoas que não sabiam ler, sabe? Mas que me ensinaram tanta coisa nessa vida. Toda vez que eu estive em algum lugar, eu parei para escutar as pessoas, para observar. E hoje em dia a gente anda muito no automático, ainda mais depois da pandemia, muito aplicativo, celular o dia inteiro. Isso desvia muito a atenção da gente. Então, a gente tem que manter o foco. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas aí você não é feliz. Não, lógico que eu sou feliz. Eu pratico minhas atividades físicas, eu vejo meus desenhos, eu vejo meus filmes. Enfim, eu faço tudo de forma organizada. Porque se a gente não organizar e falar qual que é o meu propósito, onde que eu preciso estar nesse momento. Mas tá, o que, que eu já conquistei até aqui? Isso é importante. Mas o que eu quero lá para frente? Então, você que está na dúvida, ou às vezes, ah, não sei o que eu faço, não sei para que lado que eu vou. Então, muitas vezes eu vejo isso nos jovens, né? Quando a gente passa nas universidades ou em algumas escolas, sempre aquela coisa, aquela pressão que a sociedade, a família faz. Você tem que formar, você tem que estudar. Então, na dúvida, não sente o que quer ainda, dê um tempo para você mesmo. Vai trabalhar, faça cursos técnicos, cursos FIC, sabe? Tem muita coisa para a gente aprender que às vezes no curso que você menos espera. Que nem eu, por exemplo, eu fiz, como eu falei, eu fiz um curso técnico de agroindústria. Mas foi dentro da indústria que eu percebi que eu, né, um dia, se eu precisar, eu vou trabalhar na indústria, não vou passar fome. Mas, eu falo, Deus me livre de eu depender de trabalhar dentro de uma indústria, barulho de máquina, o dia inteiro com capacete, aqueles negócios, roupa que cobre até aqui, tipo, gosto de barba, vou ter que rapar tudo a barba. Então, assim, então eu consegui manter um foco que eu sabia o que eu não gostava, mas eu ainda não tinha certeza o que eu amava. Então, eu saí, fiz muitos cursos, conheci muitas pessoas, trabalhei em vários lugares, isso abriu a minha mente. Então, se você não tem certeza hoje do que você quer, não para de estudar, não para de ler, sabe? A internet está aí, mas procure conteúdos bons, participe de eventos bons. Agora com a pandemia, todos os congressos estão sendo de forma online. A maioria que eu vejo, às vezes eu participo também, simpósios, esses eventos, são todos gratuitos. E quando paga, é R$ 20, R$ 30, são preços acessíveis. Então participe disso, discuta, entre em grupos de estudo, tem dúvida, vai atrás de um professor. Você está na faculdade ainda, não deixa chegar no último ano para pensar no teu TCC. Começa já a pensar antes, sabe? Participa das atividades. Porque, como o Daniel disse, o IF tem possibilidades para extensão maravilhosa, porque o IF é uma das coisas que eu mais gosto do IF, é o quanto ele esforça e dedica para a extensão. A pesquisa é forte? É, mas a extensão é uma das coisas assim, por quê? O IF gosta de trabalhar com a comunidade, gosta de envolver a população, gosta de devolver conhecimento à população. E isso não é qualquer instituição que vai fazer. Então se envolva nesses projetos, conheça pessoas, converse, porque uma pessoa que você menos espera, ela vai falar aquilo que vai te despertar uma luz. Eu tive muita ajuda assim de duas amigas especificamente profissional, a Isabel, que é lá do Sul, e a Lígia, né, que é de Poços de Caldas mesmo, e foram duas profissionais assim que entraram e que nesses momentos assim, elas me ajudaram a entender um pouco do meu caminhar, porque às vezes a gente acha que está caminhando, certo? Mas às vezes a gente está com uma venda. E às vezes é um amigo que tem uma palavrinha, ou às vezes é um profissional da área, né, de psicologia, alguma coisa, que ela vem e só faz isso aqui, ó. Tira um pedacinho do tampão. Aí depois, opa, peraí, não é assim que funciona. Então, eu acho que o importante é isso, é você ter propósito, é você amar o que você faz. E falaram para mim, eu falo aqui, se é o que você ama, a princípio você vai ter que começar de graça na maioria das vezes, a não ser que você tenha sorte ou já tenha contatos, né? E eu brinco, né? Eu não tive um padrinho, né? Um paidrinho, né? Ou seja, eu não tive um pai que me bancava. Então eu tive que conquistar na raça. Então, não é porque você tem alguém que tem condições financeiras que também vai dar certo. Mas, o que eu estou querendo dizer, se tiver que fazer de graça, faz. Não pensa no dinheiro, porque o dinheiro é consequência.
quantos anos eu fiquei na minha vida aí dependendo de 400, 550 reais, sabe? Mas nunca deixei de trabalhar. Hoje eu faço consultoria, né, com produtores de café orgânico, através da meliponicultura também, trabalho com empoderamento feminino, surge palestras em congressos, simpósios, e assim, hoje eu estou colhendo frutos, mas foram o quê? Anos, posso pôr aí, claramente, uns 7, 8 anos, aqui ó, ralando, sem ganhar dinheiro, vivendo com menos de 600 reais por mês. Mas eu nunca deixei de sonhar, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Pessoas falaram para mim, próximo a mim, você não vai conseguir, você tem que desistir disso aí. Até quando você vai ficar nisso aí, vivendo desses bolsos, dessas bolsas? Até quando você vai ficar aí fazendo isso, fazendo aquilo? Mas se não fosse essas pequenas bolsas, ou os meus trabalhos voluntários, que depois a Isabel, né, essa amiga, tanto como a Lígia, me fizeram ver que isso era trabalho. Isso é trabalho. Tanto é que muitas empresas hoje em dia, elas valorizam o voluntariado. Uma pena que muita gente usa isso para conseguir emprego. Mas se isso está dentro do seu coração, naturalmente o sucesso vai vir. Não interessa se vai ser na área acadêmica, se é na área social, econômica, profissional, independente da área que você quer seguir. O teu benefício vai vir naturalmente. E agora eu estou colhendo os frutos. Eu sei que eu ainda tenho muito que caminhar, mas é o começo. Define bem o que você quer e se envolva. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você vai ouvir muitos não, mas depois vão ser as pessoas que vão começar a procurar você. E antes de eu terminar, aliás, passar, ser aprovado no doutorado, eu até brincava com a minha esposa, com a minha mãe. Eu falei, gente, eu estou fugindo de proposta de trabalho, de proposta de projeto. Porque tinha muita gente que ficava vendo os projetos, as coisas assim. Eu gosto de divulgar para transmitir conhecimento. Então as pessoas veem o tanto da dinâmica que essas coisas trazem, e muita gente, Gleica, a gente tem que fazer um projeto, Gleica, a gente tem que fazer um curso, Gleica, a gente tem que fazer um livro, um capítulo de livro. Eu falei, gente, eu não posso ficar assumindo isso, porque se eu passar no doutorado, a prioridade, assim, vai ter que ser, eu vou pegar, vou continuar o que eu já faço como colaborador, né? Mas eu não posso abraçar o mundo. Então eu comecei a fugir. E aí pra você ver, e antes era eu correndo atrás de um tanto de gente. E eu vindo não. Mas o quê? Foi 7, 8 anos ralando, comendo pedra, andando a pé, sabe? Sangrando, sim, modo de falar. Mas o quê? Hoje, assim, financeiramente, eu posso falar que eu cheguei onde eu queria? Não. Né? Tanto é que eu falo, eu não quero ser rico, porque eu falo, eu quero muitas pessoas felizes. Eu quero passar e ter um significado para as pessoas. Então, eu acho que o propósito é isso. Então, vocês que estão aí, que pensam em mestrado, doutorado, sabe, inverte a caixinha. Esquece que, eu vou ser rico, vou passar no concurso, porque não sei o quê. Eu acho que isso não é um propósito. Porque o propósito é quando a gente contribui para a vida das pessoas. Então, quando você pensar numa profissão que você faria com amor, e mesmo que fosse de graça, e que você vai contribuir para a vida de alguém, pode ter certeza que você já está começando a entender o seu propósito nesse mundo. Muito legal. A Tati está perguntando aqui se tem alguém que te inspirou. Ah, sim. A minha maior inspiração é minha mãe. Minha mãe saiu de São Paulo, aliás, a minha avó, né, faleceu quando minha mãe tinha 4 anos de idade e deixou 3 crianças. Minha mãe tinha 4, eu acho que o irmão dela tinha 2, aliás, a irmã tinha 2 e o irmão mais novo tinha 1 ou menos de 1. Aí o pai não tinha condição de criar, aí cada filho foi parar num lugar e minha mãe foi parar na casa de uma tia que tratava ela como empregada. Então, minha mãe nunca teve a oportunidade de estudar, de ser feliz, de ser criança, embora ela fale que aproveitou bastante, até um certo momento, mas depois dos 9, 10 anos ficou cada vez pior, e com 13 anos ela teve que sair de casa, né? Porque ela não aguentava mais e foi trabalhar de empregada doméstica e morar na casa de uma vizinha, alguém lá da cidade dela, é, essa cidade de São Paulo, agora esqueci o nome da cidade, mas é lá nas proximidades de Jaú. Então, tudo que ela passou, sofreu, sabe, na vida dela, ela sempre assim, fazia sol, fazia chuva, a gente tinha dinheiro para pagar ônibus ou não, a gente criança, aquela criançada lá, 5, 6 filhos, e ela arrastando a pé a gente para lá e para cá, mas ela não deixava de trabalhar nenhum dia, ela não deixava de levar a gente para a escola nenhum dia. E eu sempre olhava aquilo, às vezes eu chorava à noite, assim, de tristeza, mas eu lembrava da minha mãe, eu falava, não, um dia eu vou vencer, sabe? Eu vou chegar em algum lugar, eu quero dar muito orgulho para minha mãe,
porque minha mãe merece ser feliz e eu vou provar que não é porque eu nasci aqui pobre, sem nada, que as pessoas olham pra gente como se a gente fosse lixo, mas um dia alguma coisa eu vou contribuir de bom para esse mundo e minha mãe vai estar ali, né, como inspiração. Então é minha rainha, minha heroína, a dona Fátima, a Aparecida de Fátima, né? Ela que é a minha grande inspiração, com certeza, minha mãe. Uma bela inspiração, né? Com certeza. Ô, É. Gleicon, e o IF? Qual foi a importância do IF para a sua vida? Então, hoje, assim, falando profissionalmente, enquanto muitos lugares, né, principalmente quando eu terminei o mestrado, mas se começar desde a questão da escola agrotécnica, meus primeiros trabalhos que eu consegui, eu tenho certeza que é porque no currículo estava a escola agrotécnica. Então, mesmo antes de ser IF, eu acho que a história já começou ali, sabe? Da visão de mundo, conhecer, ampliar a visão porque eu poderia fazer, do potencial que eu tinha, e se tratando especificamente de IF, Poços de Caldas, tanto também o Instituto de Campos de Machado também, com a professora Leda, que eu também estou lá como colaborador no NEAPO, que é o Núcleo de Estudo em Agroecologia, que eu também sou muito grato pela oportunidade de estar lá e aprender com eles. E mais especificamente, né, voltando para o IF de Poços, assim, foi assim, algo assim maravilhoso, que eu não sei nem como agradecer pelas oportunidades. Porque quando eu saí do mestrado, muitos viraram as costas. Que é aquele negócio, a gente sai e se a gente não tiver um foco do que a gente é e do que a gente quer, a gente se perde. E eu confesso que nos primeiros meses eu fiquei um pouco perdido. Entrei nessa pilha de sair entregando currículo para todo lado, chegar a fazer currículo simples, sem colocar minha formação, porque a gente sabe quando você coloca semestre, essas coisas, as pessoas nem lê o currículo, porque esse cara não queria trabalhar aqui. E outro, esse emprego, já tive gente falar para mim, não, esse emprego aqui não é para você não, porque tem que carregar peso. Aí eu pensava assim, isso é serviço que eu já ralei nessa vida, só assina minha carteira aí que você vai ver que eu dou conta do serviço. Mas assim, então eu comecei a entrar nesse desespero, pessoas próximas a mim me apavorando, falando, não, Gleice, você não pode ficar nisso, esquece. Aí depois comecei a fazer uma análise, fiz até uma mentoria com essa amiga Lígia, e foi onde que eu comecei a entender, poxa, tudo que eu esforcei a minha vida inteira, quando eu fui para a escola, desde a escola Dom Bosco, escola agrotécnica, entrei no IF, né, fui para o mestrado, sem bolsa, passei lá 2 anos sem bolsa, comendo pão que o diabo amassou, sabe? De dificuldade mesmo, mas não desisti. Agora que eu formei, eu vou simplesmente virar um operador assim, com todo respeito a qualquer profissão. Eu vou virar um operador de máquina, eu vou virar um, sei lá, um cara que aperta parafuso. Não, não tá certo não. Aí eu comecei a, sabe, a ter uma clareza que não, peraí, isso vai mudar. E quando eu comecei a me ver como educador e comecei a ver o meu futuro, que eu tinha chance nessa área, eu parei de ficar procurando emprego com nenhum louco. E comecei a focar o quê? Vou voltar a estudar. Vou voltar a participar de algumas coisas. E foi onde que o quê? Que enquanto o mundo lá fora, podemos dizer assim, fechou as portas e me virou as costas, inclusive pessoas que estavam próximas a mim, né? Eu comecei a tentar os editais do IF. E foi onde que eu fui passando. E de todos, eu posso falar isso, graças a Deus, todos os editais que eu tentei do IF eu passei. Mas por quê? Não porque é ex-aluno, tem, não, porque quando você passa em um, você tem o quê? Experiência. Então, através das experiências, todos que eu fui tentando, eu fui conseguindo. Aí depois eu fiquei um tempo sem fazer por causa da pós-graduação, que eu não poderia ser bolsista, né, segundo as normas lá, o regulamento, mas ainda assim eu continuei vinculado. Então eu penso, quando eu olho no meu currículo hoje e eu vejo a quantidade de curso, quer dizer, de projeto de extensão que eu participei, eu acho que 70 ou mais, entre 70 e 80% dos projetos de extensão que eu tenho no meu currículo é do IF. Projeto de pesquisa que eu fiz no IF. Então, quando a gente vai pensar numa vida acadêmica, a gente sabe que o currículo Lattes é importante. Participar em projetos é importante. Publicar é muito importante. Talvez a coisa mais importante. Mas se você não publica, se você não participar. Então, o IF foi essa grande coluna na minha vida, sabe, financeira, e posso falar que contribuiu muito para a questão acadêmica. Porque antes eu não enxergava isso como um trabalho. Eu achava, eu estou participando, eu estou ajudando. Mas como eu disse, nessas duas profissionais que fizeram a diferença, que eu remodelei meu currículo. Então hoje eu olho para o meu currículo, eu penso, meu Deus, quanta coisa eu fiz.
Antes eu olhava e pensava, ah, era voluntário, ah, mas eu não tenho certificado, ah, mas eu não. Não, mas você trabalhou, você fez, então isso conta. Então o IF aí eu posso falar que das partes assim de pesquisa, extensão, que são grandes coisas que pesam no currículo da gente, uma aprovação, porque a análise curricular em processos seletivos sempre vai acontecer. Então o IF ele foi essa coluna para mim conseguir, sabe? Eu tenho certeza, porque se não fosse a pós-graduação que eu fiz, os cursos com a Isabel, lá com o pessoal do IF de Machado, os outros quando eu estava na graduação, eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu estou, sabe? E contribuiu muito mesmo, tanto para o meu desenvolvimento pessoal, quanto agora o acadêmico. Muito bom, muito importante ouvir o seu depoimento. E quais são os planos e os sonhos do Gleice? Então, Quer ser, que nem eu falei, eu você não quer posso ser só. professor no IF, Gleice? Uai, se um dia surgir a oportunidade, com certeza, seria um prazer poder participar de um processo seletivo. Como eles falam, né, o bom filho a casa retorna, porque a minha ligação com o IF é que em qualquer parte do país que eu for, assim, eu sempre vou levantar essa bandeira, esse orgulho. Então eu vejo assim que o IF ele casa muito com o meu perfil, com as minhas ideias, essa questão de trabalhar com a extensão, essa questão de levar conhecimento, o envolvimento que tem com os alunos. Então, a estrutura em si também, que é maravilhosa. A gente vê que sempre tem muito apoio para a questão de fazer novos projetos. O IF está sempre abrindo editais internos, né, para contemplar os seus professores, seus pesquisadores. Então, com certeza, seria um grande sonho, né, uma realização enorme, poder um dia estar aí efetivo, né, dentro do IF e poder contribuir. Mas, de alguma forma também, esse sonho está linkado a quê? A produzir conteúdo de forma que eu possa inspirar pessoas, sabe? Para as pessoas acreditar nelas. Olhar no espelho e falar, eu sou bom no que eu faço, eu vou dar conta, sabe, eu vou vencer, eu sou um vencedor. E que onde eu passe, assim, que eu deixe uma alegria, sabe? Para as pessoas pensar, poxa, independente da dificuldade, ele não ficou aqui chorando do que ele passou, mas ele veio aqui para falar de coisas boas, compartilhou conhecimento. Então, eu acho que o sonho, assim, é esse, sabe? Poder contribuir para um mundo melhor, sabe? Que seja em pequenas escalas, mas que se cada lugarzinho que você passar, uma sementinha brotar, né? Germinar ali e virar uma frutinha, uma florzinha, já vai fazer com que outras pessoas também se inspirem e falem, nossa, o cara passou aqui e deixou uma mensagem boa. E futuramente que essas sementes vai se multiplicando, né? E que a gente sempre tem aí o sorriso, né, na cara, alegria, bom ânimo para continuar em frente. Aí eu acho que de forma geral assim seria isso. Muito bom. Gleicon, quero te agradecer imensamente, viu, por tudo que você compartilhou com a gente aqui hoje. A tua história é muito bonita. Pode ter certeza que você orgulha a todos nós, né, do IF, seus colegas, seus professores, e que você continue colhendo, né, os frutos dessa sua linda trajetória e conte sempre com a gente, viu? O IF estará sempre de portas abertas para você. Certinho, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todo mundo que participou, né? A Jane que mandou mensagem, Natália, Tatiana, a minha sogra também que mandou uma mensagem, um abraço para ela, minha irmã também estava aí que eu vi. Se eu não vi alguém, me desculpe, né? Joaquim também, que eu lembrei agora. Um abraço bem forte para todos que pararam aí um pouquinho do seu tempo para ouvir. E só tenho que agradecer. Eu acho que quanto mais grato a gente é, né, mais as portas se abrem, né? E a gente tem que fazer valer a pena cada oportunidade e é uma satisfação enorme. Espero que pessoas aqui tenham se inspirado, permaneça à disposição, né? Sou super tranquilo, acessível demais. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas precisar de qualquer coisa, gente, está no meu alcance, podem contar comigo e vocês também, Daniel. Se tiver alguma coisa mais para frente, precisar, algum evento, alguma coisa, vai ser uma satisfação enorme poder estar presente. Muito bom, Gleiton. Vamos dar uma boa noite aqui para o pessoal que ficou com a gente até agora. Tatiana Ramos, Patrick dos Santos, Fernanda Rodrigues, Joyce Barbosa, Joaquim Santos, Gleice da Silva, Glenda da Silva, Vanessa Jarola, professora, Marcele Martins e a Lília Fonseca. Muito obrigado, gente, por ficarem com a gente até agora.
E essa aí foi a nossa live de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acreditem que possa gostar desse conteúdo. Nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. É só pesquisar o @IFFocusOficial. Tá joia, gente? Muito boa noite, muito obrigado e até a próxima. IF de Minas, Campus Poços de Caldas, educação pública, gratuita e de qualidade. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Nossa, gente, tchau. Até Tchau. mais.